Pessoal, a gente tem que falar de novo sobre o absurdo que foi aquele habeas corpus do Gilmar Mendes, tá? Ontem eu já fiz um vídeo sobre isso, né? O Gilmar Mendes deu um habeas corpus proibindo a quebra de sigilo bancário da Maridit, que é a empresa dos irmãos do Toffoli e do Toffoli também, que é a empresa dona do hotel lá, do Resort Itaiaia, e que supostamente está envolvida com o Banco Master e com o PCC e com o Fundo Reag, aquela coisa toda, né? A gente falou sobre isso, o governo estava apostando que a CPI ia ser contida e não ia aprovar a quebra de sigilo da Maridit, mas o Congresso não quer nem saber, aprovou a quebra de sigilo da Maridit. O Gilmar Mendes fez um negócio absurdo, pegou uma ação que não tinha nada a ver e deu um habeas corpus numa... Olha só, o pessoal da Maridit entrou com um mandado de segurança. E aí qual que é o problema? Se eles entrassem com mandado de segurança sobre a decisão da CPI, ela ia cair com o André Mendonça, que é o relator do caso. Eles entraram com mandado de segurança num caso da CPI da Covid, o Brasil paralelo contra a CPI da Covid, um processo que está arquivado há anos. E aí entraram com uma ação. Nesse caso, o Gilmar Mendes ressuscitou essa ação, blindou o Toffoli e fechou a ação de novo. Cara, é um absurdo, porque isso deixa muito claro que foi uma jogada para tirar o André Mendonça desse negócio, né? E uma jogada absurda que mancha a história do STF. O que será que tem de tão espantoso no sigilo da Maridit, né, que o Gilmar Mendes foi capaz de fazer isso? Porque você pode imaginar, se fosse simplesmente ter o nome do Toffoli ali como sócio da Maridit, porra, isso a gente já sabe, pô, ninguém, né, é que deve ter alguma coisa muito mais séria. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter Faz Geral Sonhar a cada novo vídeo, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A gente já falou sobre esse caso ontem, tá? Mas assim, o caso é ainda mais absurdo do que eu falei no vídeo de ontem. Que no vídeo de ontem, quando eu falei, não tinham saído todos os detalhes ainda da situação, né? Aí depois saíram mais informações, saiu que esse caso era um caso que estava fechado. Não era um caso que estava corrente, ou seja, não faz sentido isso, né? Foi muito pior do que meramente o Gilmar Mendes usurpar o direito do André Mendonça. Foi uma manobra deliberada que eles fizeram para enganar o sistema do STF. E aí eu fico perguntando, tem que ter alguma coisa muito estranha isso aí. Não pode ser uma coisa simplesinha. Se for um detalhezinho que tem ali, não, pô, para com isso. Deve ser muito pior o que tem ali nesse sigilo da Maridit, né? E eu vou explicar para vocês que tem como isso ainda vir à tona, tá? Aqui, ó, a Malu Gaspar traz aqui, ó, Gilmar Mendes levou menos de 14 horas para ressuscitar uma ação, blindar a família Toffoli na CPI aqui. Ao anular a determinação da CPI do crime organizado de quebrar os sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa da família Dias Toffoli, o Gilmar Mendes não apenas ressuscitou uma ação que ele mesmo havia mandado arquivar há 3 anos, mas também decidiu a jato, menos de 14 horas após a Maridit acionar o STF. O cronograma do caso chama atenção, porque vocês sabem, né? O STF é lento pra caramba, a justiça brasileira é lenta pra caramba, né? O STF é particularmente lento, mas nesse caso não. Nesse caso, velocidade a jato. Quando interessa ao STF, é o mesmo caso do processo lá contra o Bolsonaro, né? O, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que, cara, um processo a jato, menos de um ano condenaram 200 pessoas, sem ter prova, sem ter devido processo legal, sem ter nada, acusaram e condenaram todo mundo na mão grande, né? O cronograma do caso chama a atenção. O pedido de blindagem da Maridit foi apresentado formalmente ao Supremo à 00:58 da sexta-feira, dia 27, dentro de uma ação da qual a empresa não faz parte, mas que já estava sob a relatoria do Gilmar Mendes. A decisão do ministro, assim, a primeira coisa, se você entrar com uma petição numa ação que você não faz parte, a menos que seja alguma coisa muito referente à ação, ou seja, tipo, você passar a fazer parte daquela ação, coisa e tal, o juiz simplesmente descartaria. Fala, não, isso não tem nada a ver com essa ação, né? Tá descartado o seu caso aqui. Não, mas o juiz no caso é o Gilmar Mendes, ele que decide, né? A decisão do ministro que atendeu os interesses do clã Toffoli foi divulgada às 14h41, ou seja, no intervalo inferior a 14 horas. A ação foi desengavetada, o pedido da Maridit foi acolhido pelo ministro, não, mais do que isso.
O pedido da Maright era um mandado de segurança. Ele acolheu um habeas corpus. Ele pegou e transformou um mandado de segurança em habeas corpus e deu a decisão. Juízes até podem fazer isso, tá? Se você entrar com uma ação errada, o juiz pode entender a sua ação como outra coisa que é a ação correta. Mas isso é raríssimo. Uma parte das vezes o juiz simplesmente, tá errada a sua ação, entra com a ação correta aí, né? E, além disso, para pensar, por que escolheram essa ação, uma ação lá de trás, deixaram muito claro o esquema. Eles devem ter procurado outras ações que pudessem usar para fazer isso, mas não tinha nada. Aí tiveram que fazer com essa ação antiga que estava engavetada. Aqui, ó, na prática, a Maright se intrometeu numa ação movida pela Brasil Paralelo em 2021, buscando um atalho jurídico para ser prontamente atendida pelo Gilmar Mendes, que é aliado do Toffoli, né? São os três, Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Sem protocolar um novo processo que fosse distribuído livremente entre os integrantes da corte. Na verdade, se fizesse um novo processo, seria automaticamente colocado para o André Mendonça por prevenção, porque o André Mendonça é o responsável pelo caso do INSS e do Master, né? Afastando assim o risco do caso de parar na mão de um magistrado menos inclinado a acolher seus pleitos. Em uma petição de 15 páginas, a Maright lembrou a decisão de Gilmar Mendes de setembro de 2021, quando o ministro atendeu um pedido da Brasil Paralelo suspendendo o afastamento do sigilo telefônico e telemático da empresa, que havia sido determinado pela CPI da Covid. Na ocasião, a Brasil Paralelo alegou que a medida violava os direitos à liberdade de expressão da imprensa, ao sigilo da fonte, à privacidade e intimidade, além do princípio da legalidade. Ou seja, agora a coisa é essa. O STF tomou tantas decisões no sentido alterado, que ele pode escolher uma decisão qualquer que foi no sentido que ele quer e dizer que, estou seguindo essa mesma decisão aqui, pronto, né? Naquela ocasião, Gilmar determinou que as demais informações obtidas pela CPI fossem mantidas sob a guarda do presidente do grupo, o Omar Aziz, e compartilhadas com o colegiado apenas em reunião secreta quando pertinentes ao objeto da apuração. Ué, por que não fez então essa mesma decisão para Maright, o Gilmar Mendes? Bota tudo com direito ao presidente da CPI, que é o Contarato, e ele compartilha com o resto do pessoal da CPI quando for pertinente ao caso, né? O ministro mandou arquivar o caso do Brasil Paralelo em março de 2023, após concluir que o Senado Federal já tinha cumprido sua ordem, mas o processo não chegou a ser oficialmente extinto, permanecendo dormindo nos arquivos do STF até ganhar uma segunda vida, né? Aqui, ó, aí dessa vez ele tomou essa decisão e pior, né? Tomou a decisão de habeas corpus, mudou o objetivo. Agora, que lógica tem isso? Repara como é que o princípio do juiz natural diz que você não pode escolher o juiz. O que a Maright fez aqui foi exatamente isso, foi escolher a pessoa que iria julgar o caso. E o Gilmar Mendes topou, né? Aqui, ó, as 5 ilegalidades que tem a decisão do Gilmar Mendes que blindou o Toffoli, né? O Deltan Dallagnol traz aqui pra gente bom, essa decisão é um absurdo, sob qualquer ponto de vista. É tão absurda que chega a chamar a atenção de tão absurda que é. Ou seja, para o Gilmar Mendes ter tomado essa decisão, é mesmo uma função de desespero. Eu imagino que o que tem de informação ali deve ser uma coisa realmente muito triste, né? A Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, confere à CPI os poderes próprios de investigação, incluindo de quebra de sigilo. Não precisa de autorização judicial, é poder constitucional do Legislativo, não uma concessão que o Poder Judiciário possa revogar a seu bel prazer. Então, ou seja, o que ele disse aqui é o seguinte, olha só, não tem lógica isso daí. A CPI tem o direito de investigar, é para isso que ela existe, né? E ela tem esse poder constitucional. O Gilmar Mendes falou que não, porque a modernidade permite que a informação circule, então é perigoso. Cara, mas, Gilmar, mas nada disso está na Constituição. A Constituição diz que a CPI tem o direito, né? Segunda, anular a decisão de uma CPI, Gilmar viola a separação de poderes prevista no artigo 2º da Constituição. O STF não é superior hierárquico do Congresso Nacional, são poderes independentes e harmônicos entre si. O Supremo não tem autoridade para substituir o juízo político e investigativo da CPI. Mais um ponto, né? Habeas corpus de ofício, nesse caso é abuso de instrumento. O habeas corpus serve para proteger a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. Quebra de sigilo de empresa não ameaça a liberdade de ir e vir em ninguém. É uma distorção flagrante do Instituto. O Gilmar Mendes quis botar um habeas corpus, porque o habeas corpus é mais forte. Mas a verdade é a seguinte, não tem ninguém ameaçado sendo preso, né? Qual que foi a lógica do Gilmar Mendes? Não, porque essa divulgação pode levar à prisão de alguém. Uai, mas aí quando levar à prisão de alguém, aí você dá um habeas corpus quando levar à prisão de alguém. Não dá para dar um habeas corpus antes da investigação, proibir a investigação porque pode levar à prisão de alguém.
Repara que, de certa forma, o Gilmar Mendes ter concedido um habeas corpus é meio que uma confissão de que o que vai ser encontrado na Maridit vai levar a gente para a cadeia, né? Gilmar alega falta de rigor na delimitação temporal e ausência de fundamentos na decisão da CPI. Mas quem decide se os fundamentos da CPI são suficientes é a própria CPI, não o STF. Isso chama autogoverno do legislativo, princípio fundamental de democracias funcionais. É o que eu falo para vocês. Quando o legislativo atua como judiciário, os poderes dele são os mesmos do judiciário. Isso é muito importante porque cai no caso, por exemplo, do impeachment de ministro do STF. Eu já falei para vocês. Para pensar, no momento que o Senado começar a fazer o impeachment de um ministro do STF, evidentemente que esse ministro do STF vai entrar no STF alegando que o impeachment é inconstitucional, não é? Lógico que vai acontecer isso, né? E aí o pessoal do Senado tem que ter culhão o suficiente para falar que, olha só, a jurisdição nesse caso é minha. A Constituição diz que a jurisdição do caso de impeachment de ministro do STF é a do Senado. Se tiver alguma coisa errada, quem vai decidir é o próprio Senado. É o Senado que decide se é inconstitucional o pedido de impeachment de ministro do STF, né? E, diga-se de passagem, o Gilmar Mendes já se meteu nessa seara também, né? A justificativa de tutelar intimidade e privacidade não se sustenta. A CPI investiga esquema bilionário envolvendo recursos públicos, fraude ao INSS. É uma empresa, não é uma pessoa. Não há uma pessoa sendo investigada, é uma empresa ali, né? O interesse público supera amplamente qualquer alegação de privacidade de uma empresa que pode servir de canal para propinas, né? Ou seja, mais uma vez, é uma quebra de sigilo absurda, sem nenhuma lógica que o Gilmar Mendes fez. Mas uma coisa que eu vejo de positivo nisso daqui, na verdade, duas coisas positivas. Primeira coisa, expôs o problema que eles têm. É um problema grande. O Gilmar Mendes entregou que é um problema grande. Porque se não fosse um problema muito grande, eles não teriam feito esse apavoro todo para impedir que a coisa acontecesse. E segundo, essa decisão pode ser recorrida, tá? E ao recorrer, pode ser recorrida ao próprio André Mendonça. O pessoal da CPI do crime organizado já falou que vai recorrer e vai cair com o André Mendonça. E o André Mendonça agora pode se sentir muito confortável de derrubar a decisão do Gilmar Mendes por um motivo muito simples, né? Porque o Gilmar Mendes sacaneou o André Mendonça nessa. E toda essa manobra aqui foi para tirar o André Mendonça, que deveria ser a pessoa a analisar esse caso e trazer isso para o Gilmar Mendes. O André Mendonça pode agora simplesmente passar por cima disso daí. Ou seja, cara, é uma decisão absurda. E esse tipo de coisa, no final das contas, acaba ajudando a gente. Porque aumenta ainda mais a premência de todo mundo de eleger um Senado para consertar o STF. Precisa disso. O Gilmar Mendes deixa claro que ele está pedindo que você ter pelo menos 3 impeachments nesse STF. Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Podia ser logo no início de 2027. Seria lindo de acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.